Reações de oxirredução. A gente tem que ter muito cuidado com ela, porque oxidação é a perda de elétron, o NOx vai aumentar e nós vamos ter um agente redutor. Isso daqui é o que a confunde muito nas questões, porque os termos são invertidos. Olha só, redução. Aí a gente vai lá para a redução, mas quem é a redução? É quem ganha elétron, né? Mas se a redução ele está ganhando elétron, sim, porque o elétron tem carga negativa. Então, como é negativo, considera uma redução. Se ele está reduzindo carga negativa, o NOx dele vai diminuir, né? Vai ficar menor. Às vezes não vai estar negativo, mas diminuiu. De repente era 4, diminuiu para 2. E o agente, olha só o agente é oxidante. Então, esses termos aqui do agente deles, a gente sempre tem que recordar que eles são inversos, né? Oxirredução, eu peguei aqui como exemplo aqui, todos os 3 exemplos que eu vou estar colocando para vocês aqui é com ferro que eu peguei. Gente, olha só, nós temos aqui o ferro e o oxigênio. O oxigênio é um elemento bem claro, porque o oxigênio, gente, ele vai ser o oxidante. Se é o oxidante, sofreu o quê? Sofreu redução. Ele sofreu redução porque o NOx dele diminuiu. O NOx dele era 0, passou a ser menos 2. Não, professor, é 3. Opa, o NOx é a carga elétrica e ela vem aqui em cima. Como é negativo, professor, mas você colocou o sinal de menos, ao contrário, colocou atrás, sim. Porque quando a gente coloca no elemento químico, o sinal negativo pode ser colocado atrás. Mas, professor, posso colocar na frente? Pode, não tem problema nenhum também, tá bom? O redutor, ele sofre oxidação, que o redutor é o ferro, aquele que vai enferrujar ali, né, se deteriorar, vai sofrer a redução. Ele sofre a redução porque ele está sofrendo essa deterioramento aí, essa destruição, porque ele está sofrendo oxidação. Uniu partículas de oxigênio nele ali. Então, a carga dele era neutra, era 0, e ela passou a ser 3. Então, o 3 dele aqui é positivo. Não precisa de sinal. Pode colocar o sinal de mais, mas não precisa. Gente, eu estou dando um exemplo de ferrugem, mas a oxidação acontece em elementos como a maçã. Você mordeu a maçã, você cortou a maçã no meio só para observar, deixou ela ali. Aquela massa dela interna é bem clarinha. E se você deixar ela um tempo, o que vai acontecer com ela? Ela vai sofrer oxidação, ela ficar assim um amareladozinho, um pouquinho laranjado, certo? Alguns elementos sofrem oxidação, né? Como às vezes vinhos sofrem alguma oxidação e acabam se transformando em vinagres. Então, isso daí são coisas, exemplo de oxidação, né? Como a ferrugem também é um exemplo. Mas, segundo exemplo aqui, novamente o ferro, olha só o NOx dele, NOx 3 do ferro, o NOx do oxigênio, menos 2, que é aquela carga elétrica. Olha só, professor, a gente redutou o ferro. Professor, mas calma aí, professor, o ferro, no exemplo anterior, ele não era o nosso redutor? Sim, ele é o nosso redutor. O ferro é o redutor. Tá aí. O agente oxidante é o nosso oxigênio. Por causa do NOx, certo? Por causa das reações que eles estão sofrendo. Mas se a gente não tivesse o oxigênio, vai depender também do elemento que a gente estiver trabalhando, tem que ter muita atenção com ele. Mas eu continuei utilizando o ferro. Por quê? É um metal e os metais eles vão sofrer sim oxidação. Eles vão sofrer oxidação, né? Eles vão ser o agente redutor. Nesse caso aqui, olha só, o NOx do ferro continua 3 e o nosso cloro, Cl aí, né, sofreu um NOx menos 1. Então, nesse caso, ele é o nosso agente oxidante, né, como está aqui.
Zonólise dos alcenos, eles vão se oxidar com ozônio e formam por hidratação, né, aldeídos e cetonas, aldeídos ou cetonas. Veja só, sempre a quebra vai ser na ligação dupla. Então, quebrou aqui, eu tenho minha primeira parte, ok? Eu vou ter aqui minha segunda parte aqui, sempre na ligação dupla. E eu vou ter o que? O peróxido nesse estruturamento, ok? Porque eu estou falando de ozônio, então vou ter o peróxido. Eu vou ter o zinco e, falou em hidratação, vou ter H2O. A primeira estrutura que quebrou, eu só fiquei o que? Somente com um carbono. Esse carbono foi quebrado na ligação dupla e vai ter ligação dupla com oxigênio. Sempre no final, na extremidade, ligação dupla com oxigênio, somente com oxigênio, certo? Somente com oxigênio. Professor, mas tem um H, mas o H sozinho, individual, não conta. Então, somente com oxigênio na extremidade, ele vai ser o que? Vai ser aldeído. O meu segundo, veja só, ele tem 3 carbonos, 1, 2, 3. A ligação dupla está no carbono central. Por quê? Esse carbono tem 2 ligações. Ele tem uma ligação aqui para baixo e tem outra aqui. Então, ele não está em extremidade, ele está no meio. Olha só a ligação dele aqui, né? Como quebrou, colocou ele em linha reta, né? As 2 ligações, ele está na central. Como ele está no centro, ele é ligação dupla para o oxigênio, é no carbono, né? De dentro, porque de repente ele não é exatamente no centro, mas são os carbonos de dentro. Ligação dupla para o carbono de dentro é cetona. É cetona, gente, tá bom? Então, cuidado com isso. Ligação dupla para o carbono da extremidade, do final, né, ou do início, né, é aldeído, e do final é cetona, e a gente pode ter o somente aldeído, somente cetona ou os dois aí. Então, pessoal, o que eu vou estar observando? O que eu vou estar observando é sempre a minha ligação dupla. Aonde está essa ligação dupla minha? Essa ligação dupla, ela está aqui. Então, o que eu tenho? Quando vai haver a quebra, né? Vai haver a quebra porque eu vou ter o zinco. Nesse caso aqui, eu vou ter H2O e eu vou ter o peróxido. Lembrando que o peróxido é O3. Quando houver essa quebra, eu vou ter a minha primeira parte aqui e vou ter a minha segunda parte, onde essa minha primeira parte, certo? Ela vai ser o quê? Vai ser um CH, continuando o mesmo estruturamento, o C, a ligação dupla para o oxigênio. Está na extremidade, é aldeído. O meu segundo aqui, ele só tem um carbonozinho, certo? A ligação é dupla, então também é aldeído. Ah, professor, mas o senhor não fez a ligação para cima. Não fiz a ligação para cima, mas se está no último, ele é o que? Ele é aldeído, os dois. Agora, pessoal, pode ser que se ele estiver na região central, ele pode acontecer, ele vai ser cetona. Oxidação branda. A oxidação branda, ela é bem simples, porque a oxidação branda nós vamos ter uma cadeia de hidrocarboneto, onde nós vamos ter o acréscimo de OH. É somente isso. Então, eu tenho aqui uma reação e essa reação vai ter OH. Esse OH, a gente tem que aparecer duas vezes. Esses hidrocarbonetos, eles são insaturados e o elemento é quem? É o oxigênio. A principal aplicação da reação consiste na diferenciação de alcenos e cicloalcanos. Olha só, o estruturamento brando ele é bem simples, porque o que vai acontecer? Vai ser um novo estruturamento que vai estar acontecendo ali. A gente vai ter uma ligação dupla que ela vai ser quebrada, vai ser reestruturada, que é a ligação dupla, tá bom? Aqui é um simples exemplo aqui. Quando ela for reestruturada,
que vai estar acontecendo aqui? O que vai estar acontecendo, gente, é que nós vamos ter álcool. Ou seja, se nós vamos ter álcool, nós vamos ter ligações duplas, certo? Nós vamos ter ligações duplas quebrada. No caso, é essa ligação aqui que vai ser quebrada ela. E nós vamos ter uma nova ligação que vai ser para o OH, onde vai ser álcool. Tá aí o nosso estruturamento. Oxidação energética. A nossa oxidação energética é uma oxidação onde os nossos elementos ali, eles oxidam os alceno com ruptura na dupla ligação, dando cetona ou ácido carboxílico. Então, veja só, o que vai acontecer com a gente? A gente vai ter uma dupla ligação. A gente vai ter uma dupla ligação, onde essa dupla ligação ela vai ser quebrada. Mas essa quebra, a gente vai ter acetona, que às vezes pode confundir, né, com o nosso primeiro estruturamento. Mas eu vou diferenciar todos eles agora. E ácido carboxílico. O ácido carboxílico só vai ser para os energética. Olha só, aqui nos energética, o que vai acontecer? Vai ter a quebra da ligação dupla também, vai ter a quebra. Só que nessa quebra sempre vai estar formando o quê? Sempre vai estar formando um elemento nosso, onde ele vai ser uma cetona. Vou fazer a ligação aqui para baixo da cetona, só para estar recordando vocês que a ligação pode ser tanto para cima quanto para baixo, tá bom? Então, neste lugarzinho aqui, olha só, eu tenho 2 carbonos nas extremidades e eu tenho aqui um central. Esse central aqui está fazendo ligação dupla para o nosso oxigênio. Professor, mas aí ficou ali aquele outro carbono aqui. Aquele outro carbono, nesse caso do energético, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter a ligação dele dupla contínua, certa, para o oxigênio, mas não vai ser aldeído porque ele vai ter ligação dupla por OH, ele vai ser um ácido carboxílico, certo? Porque a diferença da branda é porque é 2 álcool. A energética só vai ter um OH e vai ter ligação dupla para o oxigênio, assim ela não vai ser álcool, e nem cetona e nem aldeído, porque ela tem essas duas combinações aqui, ela vai ser um ácido carboxílico. Tá aqui os nossos elementos aqui. Primeira coisa, olha a quebra na ligação dupla. Nós vamos ter aqui acetona e aldeído, ou somente cetona ou somente aldeído, que geralmente acontece mais de ter somente aldeído, tá bom? Na branda, a ligação dupla vai ser quebrada e nós vamos ter o que? Nós vamos ter 2 OH, sempre vai aparecer 2 OH, vão ser álcool, porque não vai ter ligações com oxigênio individualmente. O pH dela é maior do que 7, então vão ser bases, e nós vamos ter a energética. A energética, a gente tem que ter cuidado com ela, porque às vezes pode confundir com a nossa primeira, porque ela vai ter cetona, só que ela também vai ter ácido carboxílico, né? Que a primeira não tem de forma nenhuma. Outra coisa, ela vai ter OH, só que o OH dela só vai aparecer uma vez no final e nós vamos ter ligação com quem? Nós vamos ter ligação com o oxigênio. Assim, essa combinação aqui de oxigênio duplo e OH é ácido carboxílico. Outra coisa, eu falei aqui que o pH, certo? O nosso pH, a questão da acidez, ele vai ser o que? Maior do que 7, ele vai ser base. O nosso pH aqui, ele vai ser o que? Menor do que 7. Como ele vai ser menor do que 7, vai ser ácido.